Pedro, teve que começar. Está o telefone, mas em vez de olhar para nós. O Pedro está a falar ao telefone agora. Em vez de olhar para nós. Sinto-me abandonada, não é? Pelo Pedro. É que vocês não percebem, o Pedro está sempre com a gente, sempre aqui. Agora está a falar ao telefone com outras pessoas. Como é que o Pedro tem outras pessoas sequer? A culpa é quem? A culpa é tua. A culpa é tua, não andaste aí a dar ao povo, o Pedro? Agora olha, agora habitua-te. Era quem, Pedro? Era quem? Era quem, Pedro? Enganaram-se. Hoje tem café? Tem, pois. Todas as quartas-feiras, Bruno Monteiro e Diana Machado servem-te a tua dose semanal de café espiritual. Olá a todos, bem-vindos ao 8º episódio da segunda temporada do Café Espiritual. Eu sou o Bruno. Eu estou aqui acompanhado com a Smurf, com a linda, maravilhosa, altamente tendências. Ela é K-pop fan, Betsy. Era giro se fosse visto Betsy. BTS, Betsy. O nome é ARMY. É o nome do fandom. Somos ARMY. ARMY, ok. Era giro, tu agora dizes alguma da tua família. Mãe, pai, sou ARMY. Olha, vai para a Forças Armadas. Não, só vou apoiar a banda. Filarmónica? Não, os BTS. Mãe, pai, sou ARMY. Sabes que a minha mãe não sei. já me tinha mostrado os BTS, andou doida por eles uns meses, e eu na altura fiquei tipo, ai mãe, que gostos. Enfim, mães. Agora, a minha mãe diz-me, ai pois, quando fui a mostrar. Portanto, a Diana é hipster. É isso que ela quer dizer. O que é que eu ia te dizer? A minha mãe também era assim. A minha mãe também agora está muito cena da Coreia, porque a minha mãe passa a vida sentada assim, no cadeirão, a ver os reels do YouTube e vídeos do YouTube, estás a ver? E ela para bué tempo a repetir o mesmo quando é da Coreia. Ela percebe, não percebe, mas fica ali, é cenas, fica ali, pronto. Mas eu posso lhe enviar coisas. Podes. É todo um mundo por descobrir. Ela tem Netflix. Eu me estava a rir na Netflix. Se eu disser Netflix, como senha? Se eu disser Netflix à minha mãe, deve achar que é um fármaco qualquer para um fumo do pé, qualquer assim te faz, sério. É assim, na minha família ninguém vive sem Netflix. Os meus pais não vivem sem Netflix. Da minha família ninguém vive sem discutir. É coisas diferentes. Pronto. Bem, okay. Aliás, e foi o meu pai que insistiu para eu ver o meu primeiro K-drama. E eu a dizer, ai não pai, eles são muito diferentes, são... Não sei, eu não estou habituada a isso. E o meu pai insistiu, tens que ver, é brutal, Diana, vais gostar. Vi um, nunca mais parei. Pronto, e ficou. Bem, já lá vão quase 3 anos. Vamos começar com as perguntas. Eu já te contei da Marlene. Por favor, conta da Marlene. Ok. É por isso que ela sabe quem é a Marlene. Quem é a Marlene? Então isto é o seguinte, há uns anos, deram uma tartaruga ao meu sobrinho. Sim. Foi uma amiga da minha irmã que deu a tartaruga ao meu sobrinho. Ora que eu, na brincadeira, sempre para tentar perceber o nome, não é? Eu disse, então como é que se chama? E ele assim, Tartaruga Ninja. E eu, ok. Então de repente eu chegava, olá Isabel. Não, Tartaruga Ninja. Está bem. No outro dia, olá Maria. Não, Tartaruga Ninja. Que chato! No outro dia, olá Marlene. Não, olha, gosto de Marlene. Então temos um cágado. Chama-se Marlene. Okay? A Marlene, durante vários dias, aliás, batia no topo do aquário e saltava. E houve uma madrugada. Houve uma madrugada que a minha mãe levantou-se e foi à cozinha e viu uma bolacha no chão. Então ela foi apanhar a bolacha. Mentira! É a tartaruga! Que se atirou da bancada, percebes? E estava assim. Ok? Coitadinho. E a tua mãe achava que era uma bolacha que estava a pedir. A minha mãe teve pedido bananas, filha. A minha mãe uma vez teve um pesadelo. Eu gostava que fizesse algo só com a minha mãe. Ou então convidar a minha mãe e tentar fazer uma análise a ela, porque não dá. A sério, não dá. Porque a minha mãe um dia teve um sonho em que havia um pesadelo, em que haviam bananas atrás dela com lanças e a fazer. Então, desde então, que ela teve fobia de bananas. Estou a falar a sério. É legítimo. Se eu sonhasse agora, com bananas atrás de mim. Mas tu te lembras do sonho? Foi um sonho ou uma viagem? Essa é que é essa. Em que dimensão é que ela deve ter reencarnado para ter bananas atrás dela com lanças? Vamos então a mais uma
uma série de perguntas. E porquê que eu estou com o telefone? Porquê que eu estou com o telefone? Começas tu? Porque nós queremos andar com o telefone. Ok? Portanto, olha, puxa a vinheta. Olá, Bruno. Começo por dizer que adoro o vosso podcast Café Espiritual e tenho uma pergunta, ou duas, wink wink, foi isso que ela fez. Como funciona a terapia de vidas passadas? Ou seja, como conseguir aceder a memórias de uma outra vida? Diana, como é que é? Amores, é muito mais fácil do que nós podemos imaginar. E eu lembro-me de há uns anos, ainda estava a estudar psicologia e ouvia-se falar sobre regressões e hipnoterapia, hipnose, e os meus professores eram, não, isso é uma coisa, não é nada ético, isso... os meus professores tinham muito uma coisa de nos roubarem a profissão. Os cabeleireiros falavam nisto, os cabeleireiros roubam a profissão aos psicólogos, ou não sei o quê. Como assim? Porque as pessoas se abafam quando vão ao cabeleireiro. Ok. Pronto, eu ouvia muito estas coisas. E a hipnose, que era uma coisa nada ética, que não se pode ir por aí, que as pessoas depois fazem coisas que não querem, aquela coisa da televisão, sabes? Das galinhas, de hipnose. Enfim. Pronto, e eu tinha assim medo até da regressão, de hipnose, uma regressão, e agora vou ver uma vida passada, fico lá! Fico presa sabes? aqui, tu tens um Reels maravilhoso com isto. Olha agora. Agora fico aqui presa nesta temporada com esta roupa aqui ainda por cima. Self-Love Club. Por amor de Deus. Ele sabe isto de cor, adoro. E... Tipo, adoro. só vi uma vez. Uhum. Muito mais vezes. Imensas vezes. Porque eu cheguei a falar deste Reels a todos os meus alunos. Pedro, não há condições. E então... A questão de nós acedermos a memórias de vidas passadas é muito mais fácil quando vamos apenas pelo conhecimento e perceber se existe algo para nós acedermos. Quando é um processo regressivo, aqui já convém vocês estarem mesmo com alguém e não fazerem o processo sozinho. Portanto, a diferença é, nós podemos ir até aos nossos registros akáshicos, vamos chamar assim, não é? A nossa biblioteca da mente, só com a premissa ou com a ideia de o que é que existe para eu ter conhecimento. Uhum. E o meu inconsciente vai-me proteger e só me vai mostrar aquilo que eu preciso neste momento e que consigo integrar. Um processo regressivo é, imagina, alguém tem fobia social. Olha, ainda ontem levei uma cliente a perceber a origem de um ataque de pânico que teve nesta vida. Porquê é que aquilo aconteceu? Exatamente, até posso pôr aqui. Põe. Pronto, e um processo regressivo nós vamos agarrar em algo específico. Eu preciso que a pessoa até que sinta algum daquele desconforto para conseguirmos então... através dessas sensações que se estão a gerar, levar a pessoa à origem. Qual é que foi a primeira vez que isto aconteceu? E aí já convém estarmos com alguém, também para eu conseguir, quem for, conseguir encaminhar, perceber, falar sobre sensações que estão a ser sentidas. Pronto, portanto, há aqui duas vertentes até. Nós podemos ir sozinhas, visitar memórias de vidas passadas, mas em processos regressivos eu costumo sempre aconselhar a ver alguém, até porque depois aqui nesta questão de fobias e afins também precisamos de ver outras coisas, acolher a nossa criança interior, perceber se nesta vida aconteceu também gatilhos emocionais que foram intensificar isto, ou seja, não é só fazer um processo regressivo, tanto que eu agora neste momento eu só faço processos regressivos dentro do acompanhamento. Eu não... há alguém que chega e que diz, quero fazer um processo regressivo para descobrir tal. Eu não faço essa sessão isolada. Eu preciso que a pessoa esteja comigo para eu perceber e contextualizar o que é que ela precisa também, além do processo regressivo, não é? Vão queimar pessoas e a minha mãe. A minha mãe. Eu sou super pequena. E não tenho ninguém. Estão a ver tudo. Estão a gritar, estão de caras tapadas. A minha mãe está a chorar por causa de mim. Mas ela não fazia puxadinha. Ela era curandeira. Portanto, o que nós acabamos de ouvir foi alguém que numa viagem viu-se, ou viu a mãe a ser queimada, e ela está ali e ela sente que a mãe está a ser queimada por causa dela. A mãe está a chorar por causa dela, por ela ficar sozinha. A questão é a cena do abandono. E o ataque de pânico que ela teve foi quando o marido esteve fora e ela ficou sozinha. E aquelas sensações de estar sozinha,
do que é que ele estaria a fazer, de ele estar muito longe, porque ele foi para outro país, portanto está mesmo muito longe. E o ela ter ficado sozinha foi um gatilho para ela ter este pico de ansiedade, quando na realidade este medo surreal de ficar ali sozinha e que lhe podia acontecer alguma coisa, vem desta questão dela ser muito pequena quando a mãe foi queimada viva e ela fica sozinha. Ela é uma criança, fica sem a mãe. Eram só elas as duas e a mãe está a chorar, quase, não é? A saber isso, que vai morrer e que ela está sozinha. Enfim. Porque agora começa a perceber, onde está o pai, então bem no meio. Aposto que o pai tinha várias. Deu à sola na altura. De certeza, desculpa. E é mas muito interessante mesmo ela dizer... em que época isto era? Não. Agora estava a pensar se ela tinha conseguido. Sabes que é muito raro. Há pessoas às vezes que conseguem especificar em que país é que estão a sentir que estão. Houve uma em específico que viu o seu nome na campa. Surreal. E acho que viu os anos. Quando fomos nós, quando eu tu tive... sabias o ano? Não é que eu sabia o ano, mas eu sabia o local. Eu lembro-me que quando eu estou a ver aquela mulher, porque eu lembro-me que no meio de uma viagem, caso não saibas o que é que isto é, portanto, no outro podcast, no Descobertas, eu decidi ter uma sessão com a Diana, mesmo para ver, portanto, para tratar de certos pontos específicos. E vimos coisas maravilhosas. E houve algo que eu entendi que, ok, eu sei que este não sou eu, mas já fui. Isto toca-me, mas eu tenho que perceber que... Mas há alguma distância, não é? Há um distanciamento. Tipo, uma memória. Ok, fun fact. E então eu vi-me como se eu fosse uma mulher que eu era uma mulher, tinha o meu filho e do nada tinha o meu marido e apareceram, e houve muito sentimento de traição, exatamente, em que apareceram colegas do exército do meu marido sim. que entraram, mataram-no, todos abusaram de mim e depois aparentemente eu fiquei grávida de um deles. Então por causa disso eu matei o meu filho e matei-me a mim no lago. Então foi toda aquela situação ali. Tu viste coisas bem intensas, digo-te já. Tanto essa como a da guerra. Como a da guerra, pois foi. E de estar a ver as pessoas coisas tipo... bem intensas, sim. Meu Deus, bem interessante. Mas sabes que é mesmo muito interessante. Agora está-me a vir à ideia uma cliente que eu tenho que veio até mim porque estava há 10 anos a tentar engravidar. E ela gostava de perceber se pode perceber porque é que isto está a acontecer nesta vida. Porque é que ela tem que estar a passar por isto e não havendo nada nem diagnosticado para ela nem para o companheiro. E quando ela fez o processo regressivo para este ponto, ela viu-se com 3 filhos, salvo erro, ou 2 nascidos e ela estava grávida, algo do género, e ela sentia-se tão overwhelmed, tão azuberbada que se suicidou. Ela viu-se a suicidar-se. Olha, desculpa, eu não consigo com isto. Bruno! Não, eu tenho sempre brincar a aligerar mas a coisa. Percebes? Claro. Ou seja, se ela cometeu suicídio quando estava a conseguir ter filhos, vários... Agora vai difícil para ela. E, no fim disto, passado algum tempo, tanto ela como o companheiro foram finalmente diagnosticados clinicamente com infertilidade. Os dois. Então já aceitaram que nesta vida que são os dois sozinhos e que não vão ter filhos. Então é muito interessante aqui. Nós não curamos nada, porque não há nada para curar. Ou seja, esta é a mesma vida que ela tem que passar, ponto. O que ela percebeu foi que há um motivo por trás e aceitou melhor que nesta vida não vai conseguir ter filhos quando quer. É quase como se... O que ela percebeu é como se inconscientemente também trouxesse aquela crença de... Então quer dizer, eu concluí a minha vida quando tive filhos, não é? Como é que eu nesta vou conseguir... Exato. Não é? Ou com que direito? Portanto, há aqui muita coisa que está envolvida. Ouço Descobertas e o Café Espiritual e gosto muito. Não perdi um episódio e estou sempre à espera do próximo. Adoro. Envia-nos mensagens destas, nós gostamos tanto. Uma pergunta para o Café Espiritual. Normalmente quem aparece são parentes, os pais, irmãos, avós, tetravós. Já aconteceu alguma vez aparecer alguém de uma geração anterior a tudo isto? Ou como se supostamente temos várias vidas, temos sim, este supostamente... aparecer alguém que esteve presente numa vida anterior e quer transmitir uma mensagem. Desculpa. A coisa gira que tu estás a ler isso é que
Pronto, ela está aqui a falar dos avós, bisavós, dos pais, tetravós, não sei o que, está tudo certo. Agora diz supostamente, temos várias vidas. Supostamente o quê? Acredita dos mortos, não acredita nas vidas? É isto que ela quer dizer? Era o que faltava. Portanto, basicamente ele está a questionar se existe a possibilidade de alguém muito mais para trás, ou de uma geração muito mais para trás, ou até alguém de uma vida passada, estar no mundo espiritual Ok. e transmitir alguma mensagem. Ora, como é que se chama a pessoa? É o Daniel. Ok. Eu acho que é o Daniel, Olha, não é? é o Daniel. Daniel. É o Daniel. Olha, para já, Daniel, muito, muito obrigado pela tua questão, muito pertinente. E então, como é que isto funciona? Por norma, quem quer comunicar vem e faz-se comunicar, faz-se ser ouvido, faz-se ser visto. Mas temos aqui que ir a vários aspectos. Por exemplo, tu, Diana, tu conheceste, o teu avô já partiu, certo? Uhum. Ok, O meu avô paterno. exatamente. Tu conheceste o teu avô, tinha ele que idade, mais ou menos? Lembras-te dele mais ou menos com que idade? Eu tive com o meu avô ainda há muitos anos. Sim. Portanto, eu conheci o meu avô até aos 70. Ele tinha 70 e poucos. E tu nasceste, tinha ele de que idade? Ele devia ter, será 50? 50, de 50 aos 70. Esse é o intervalo em que o teu avô pode aparecer. Entre os 50 e os 70. Mais se calhar a ponderar ali pelos 60, 70, estás a ver? Que é onde tu lembras perfeitamente dele. Entendes? A forma como ele se a forma apresenta, é como ele isso? se apresenta. Ok, sim, Ele sim, pode sim. aparecer de alguma forma um pouco mais saudável. É muito simples, ok? Agora, no entanto, ele não vai aparecer a ti, portanto, dos 50 para baixo. Porque tu não sabes quem ele é. Tu não tens essa imagem, entendes? Agora, por exemplo, Certo. imagina que ele aparece para a tua avó, por exemplo, ou para o teu pai. Vai aparecer mais já novo. mais novo. Ok? É muito Então, isto. e se for alguém, imagina que uma tetravó minha, mesmo que eu não a conheça, que ela quer Pode transmitir uma aparecer, mensagem. pode aparecer, ok? Pronto. Essa pessoa aparece, caso tenha mesmo alguma coisa Uhum. para dizer, porque já aconteceu, portanto, olha, na sessão de grupo do Espaço Inatel, houve lá uma sessão, era tetravó. Eu lembro-me que no meio da sessão, estou a perguntar ao Pedro, porque o Pedro esteve lá presente, no meio daquelas 400 e não sei quantas pessoas, vou para entregar uma mensagem a uma senhora, e estava lá, olha, está aqui uma senhora que é muito assim, não sei o que, não sei o que mais, estou a entregar a mensagem, sabe quem é? Sei se é a minha querida avó. Eu, desculpa? Desculpa? Que engraçado. Tipo, lembra-se perfeitamente, tipo, bisavó, uma pessoa ainda, ok, estás a ver? Que Pronto, engraçado. ok. Agora, como assim? O que é que... Então, a minha avó é tetravó Do Léo. Diz-se trisavó ou tetravó? Não, a tua avó não, a tua bisavó é a trisavó do Léo. Então ele não conhece nenhuma. Eu não tenho bisavós. Ele, imagina, elas podem aparecer para ele porque está na família, Uhum. ok? Mas de alguma forma ele pode não saber quem é. Elas aparecem e dizem, olha, somos não sei quem. Pronto, existe aquela linha ou aquele Uhum. sentimento de familiaridade, mas de resto não, Sim. entendes? Só que é muito isso. Aparece sempre quem quer falar. Eu lembro, por exemplo, nós, quando eu fazia... quando eu ia a grupos de constelações, havia de vez em quando alturas em que eles queriam aparecer para falar. E havia alturas em que o problema da pessoa não era de agora, então era tipo já alguma coisa de Sim. gerações atrás. Sim. Então de alguma forma nós conseguimos aceder a isso. Entendes? Acontece muito. É simplesmente quem quer aparecer, quem não quer Sim. aparecer. Muitas vezes aparecem porque têm alguma coisa para dizer e pronto, olha, estou aqui, acabou não sei o quê. Mas, no entanto, também é muito aquela coisa de que eu posso dizer, mas se calhar a pessoa não vai saber quem eu sou, ponto. Ok? Aquela cliente, ou de uma forma, portanto, aquela senhora ali, sabia perfeitamente quem era. O que eu fiquei assim. E eu confesso, quando eu ouvi aquilo, eu pensei assim: ela está mesmo a falar a sério, ou só está tipo a dizer, não, toma, sim, é mesmo, é mesmo. Ele é real, É ele é real. meu Deus, ok? Só que fica, porque não é comum. Sim, sim, Ok? sim. Portanto, temos o teu filho, o Léo. Pois não, eu não me lembro de... Léo, Diana, os teus pais, os teus avós, os teus bisavós. Ok? No caso, ela lembra-se. Portanto, Léo, mãe, avó, bisavó, trisavó. Os teus bisavós são os trisavós dele. Que interessante. É uma coisa muito bonita. Mas e depois dá para...
E depois assim, eu tenho um amor enorme por isto, eu tenho um enorme. As constelações, apesar de não faço constelações, mas eu adoro constelações por causa disto, porque é o sentir que pá, e toda a gente faz parte, entendes? Porque bastava só, isto é coisa gira da importância das pessoas, bastava só aquela tua bisavó não existir e tu não estavas cá. Sim, Tudo era diferente. Adoro. tudo quebrava, tipo É, dominó, pá. tipo aquelas. Yeah. Não é dominó, aquelas cartas quando Yeah. em castelo, estás a ver? Dominó. Sabias isso? Eu não sei fazer, agora não sei fazer. Não sei fazer. Mas, portanto, é assim. É assim. Pedro, sabes fazer Não sei no dominó? qualquer. Não. Andréia, sabes fazer dominó? Pronto, next. Ela não falou. Mas sabes que. Andréia, poucas palavras. Sabes que. Dá para aparecer pessoas de vidas passadas. Também dá. Espiritualmente Também dá. falando. Que há aquela história da menina da Joan que via um homem à porta do quarto dela desde os 3 anos de idade. E só aos 30, portanto só 27 anos depois, é que ela conseguiu perceber quem era através como deves imaginar, os pais levaram-na a profissionais de todo o tipo e mais algum. Mas Porque é que estava um homem à porta do quarto. Mas isso é uma coisa muito interessante. Porque... E creepy. Sim, No caso dela. o caso dela é, assustador. portanto, aquela mulher... Ela reencarna, mas ele continua está ali. confuso. E ele mesmo estando no mundo espiritual, ele estava a querer reclamar a sua mulher. E significa o quê, Diana? Que esse homem está... umbralino. Estúpido. Sim, está umbralino. Está umbralino, ok? Porque o que acontece... Ainda esta semana fizeram uma pergunta que foi... quando uma pessoa reencarna, se deixa de aparecer para falar. Ok? Pois claro. Então Como é que aparece, malta? a alma já não aparece porque a alma de alguma forma Já está cá reencarnada. Já está reencarnada, já está noutra vida, noutro capítulo. Não dá para contactar. Não dá para contactar. Ok? Mas aí está, a não ser que a própria da criança se lembre das coisas, então temos aí evidência pura de que, olha, afinal, esta criança é o bisavô, por exemplo. Mas no momento em que passa a ser aquela criança, já deixa de ser o bisavô. Qualquer pessoa pode fazer uma sessão com o médium, mesmo sem ter parentes muito próximos que tenham falecido? A resposta é automaticamente que sim. Então, mas perguntaram uma vez, então, mas o que é que de alguma forma eu tenho que fazer para... É preciso ter pessoas que morreram para ir a uma sessão? Não. Pode ser por mera curiosidade, pode ser por Alguém pode querer contactar. Exato. Comigo foi uma freira, que eu não Exato. sabia Foi uma que... Pronto. Foi uma coisa gira, sim. Que está comigo desde os 12, não é? E foi uma coisa muito, muito, muito interessante. Portanto, que mesmo que ninguém tenha falecido de forma direta, há sempre alguém que quer comunicar. Só que o que acontece é o seguinte: nós vamos ter nós vamos comer fora, vamos a um jantar ou almoçar a um restaurante, porque sabes perfeitamente que aquele cozinheiro faz a comida da forma como tu gostas, até é bom. Então é uma forma que tu vais ter com aquela pessoa, porque aquela pessoa vai-te dizer coisas que tu não consegues, tu precisas ouvir, mas não consegues perceber, está tudo certo. Sim. Da mesma forma como os nossos guias, os nossos mentores, os nossos entes queridos, quer sejam diretos ou não, quer a gente tenha conhecido ou não, eles entram em contato connosco, eles comunicam connosco, mas se calhar nós andamos tanto nas nossas próprias bolhas, não olhamos para isso. Que é difícil. Mas há sempre alguém que está estar atentos, não é? Está atentos, ok? Então daí que nós que somos pessoas sensitivas, todos nós somos sensitivos, apenas que há que desenvolver essa parte da sensibilidade. Sensibilidade é diferente da mediunidade. No momento em que estamos a desenvolver mediunidade, estamos a desenvolver, portanto, a canalização com. No entanto, a sensibilidade o que é que faz? Faz com que tu consigas read the room. Tu entras numa sala e consegues, espera, isto está pesado. Okay? No meu dia, no meu quarto no outro dia estava pesado. Eu senti que está pesado, está sendo pesado ali no zona de trabalho. Portanto, vou limpar isto com o pêndulo, vou fazer isto, vou fazer aquilo outro e pronto, ficou limpo. Portanto, senti que, agora está fixe. Porque é mesmo um sentimento de aqui alguma coisa não está certa. Depois, então, há alturas em que se mete com o outro, liga-se à outra ficha e, portanto, é isto. Mas, por norma, é muito assim que funciona. Portanto, caso tu queiras, é só, pronto, força. Mesmo assim, não tens que ir a uma sessão de regressão, por exemplo, caso tu... Pode ser mesmo por, olha, tenho curiosidade, mas vais receber sempre ali algum tipo de informação que vai fazer sentido.
mesmo alguém que chega às vezes com essa premissa de tenho curiosidade de saber, é porque tem que investigar alguma coisa. E isso está sempre ali. Se tu tens esse bichinho de eu preciso ir a uma sessão com um medium, eu acho que tenho curiosidade. A curiosidade é como se fosse o teu lado mais intuitivo de eu preciso de ir ali, eu preciso de estar ali. Eu acredito muito nisso. Olha, foi muito interessante. Agora é a parte em que nós agradecemos ao nosso lindo cenário, portanto, Teresa por Interior Designs. Tal como perceberam no episódio anterior, tanta vez nós aqui a falarmos disso, que já nos levaram à mesa. Portanto, a nossa mesa é outra. Mas está tudo certo. Enfim, okay? parem com isso. Não levem as cadeiras. Não, pelo contrário, levem tudo! Mas nem enquanto que a gente precisa. Não, mas outras. Nós a gente gostamos precisa destas. A gente precisa disto. Levem outras. Mas enquanto que, quando nós já não precisarmos, que entrega-se ao universo, não é? Por da mesma premissa que os filhos não são nossas, cadeiras também não. Foi uma... A André está-se a rir, portanto... Teve graça, esta vai ficar. Se ela está a rir, esta vai ficar no episódio. Ela aprova, digo. O selo da Andreia. É tipo como a o da PID. Lili É tipo a Canessas. PID. É tipo a A Lili PID. Canessas também tem um selo de Ela aprovação. riu-se Ela agora riu-se mesmo de boca aberta agora, foi giro. É tipo a PID que censurava, ok? Ela vê isto e ela... Isso é ótimo. Quando ela se ri, aprova-se. No próximo episódio temos que falar dos livros. Ok, então já sabem, o próximo episódio Diana vai falar sobre os livros que leu. Portanto, tudo bem. E para também agradecer ao Pedro, beijinhos Pedro, Beijinhos. para o Arrecadações, caso tu também queiras gravar um podcast, já sabes para quem vir, quer seja sobre o que quiseres. Portanto, até podes vir aqui cortar cebolas ou fazer culinária. Olha, isso era bom. Vê se arranjas alguém para vir aqui cozinhar, porque a gente gosta de comer. Nós Qual é que é o teu precisamos almoçar, aliás. prato Nós, favorito? entretanto, vamos almoçar. Por Qual é o teu isso. prato favorito? Boa pergunta. Pizza daquelas que se faz no forno a lenha. Tipo italiana. Sinto que há uma história para trás disto aqui. É por ser mais autêntico, percebes? É porque está mesmo ali com o forno, a lenha, aquilo é mesmo... Porque nós temos um forno a lenha. Claro, aí está. A minha avó faz pão no forno a lenha. Pronto, é isso. Não é um pão A avó que eu qualquer. conheci. Sim. Claro. A fofinha. No forno a lenha. Vocês... Nós temos de falar da minha ida lá, outra vez, que eu, se for é o fim de semana, e estou para ver se vou lá ser aceito outra vez no almoço. Já fui uma vez. Já está bom. Ela não se lembra de mim, se calhar. Lembra-se. Ela lembra-se. Capaz. Beijinhos então e até para a semana. Se gostaste deste episódio, comenta, partilha e envia-nos a tua pergunta. Até à próxima semana para mais uma dose de Café Espiritual.